Olá, sejam todos bem-vindos. 7 horas, 7 minutos em ponto. Esse é o terceiro expediente. Estamos recebendo hoje aqui o empresário Francisco Pontes, empresário, professor, comandante da Redlog, atua no setor de logística há mais de 32 anos. Professor, queria agradecer aqui a sua participação aqui no nosso programa, né? E para a gente é um prazer, uma honra, eu admiro muito o seu trabalho, né? Quero já dizer de antemão que vamos deixar aqui nas descrições do vídeo as informações de contato do professor Pontes, aí, para que vocês possam conversar com ele, encaminhar dúvidas. Ele também que atua na área de consultoria para empresas e profissionais do setor logístico. Professor, temos aqui 7 perguntas, né? E são perguntas bem atuais e estão realmente gerando um certo debate. Alguns temas são polêmicos e a gente gostaria aqui de ouvir sua opinião sobre esses tópicos, né? Primeiro ponto, com relação à pandemia. Professor, a pandemia chegou e acelerou o que no setor de logística? Primeiro, agradecer o convite, né? É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E o primeiro ponto no setor de logística, o primeiro ponto foi com relação às empresas operadores, principalmente o pessoal de transporte de carga, que estavam muito alavancados financeiramente, então uma boa parte ficou no caminho, né? O processo contrário disso foi a venda do e-commerce, né? Ou seja, muitas empresas que vendiam transportavam para shopping, né? E o shopping deixou de operar. Sim. Então, alguns operadores eram 50% a 60% de toda a carga movimentada para shopping, o shopping fechou, ele caiu 50% da receita. Sim. Então, o setor teve uma queda no impacto, logo em abril, no segundo mês da pandemia, teve uma queda de 48% no movimento de carga, ou seja, o mercado também parou 48%. Sim. E aí, a partir daí, começaram-se as transformações do modelo de venda. Aí ativou toda uma rede que estava em andamento e estava em compassos mais lentos, aí teve que ser acelerado, que é toda a parte do sistema de venda do e-commerce, o sistema de delivery, a última milha. Toda essa transformação fez com que ativasse, e inclusive a estatística é que foram abertas mais de 100 mil empresas de e-commerce durante a pandemia. Então, de pequenas a média a grandes empresas, né? E surgiram as oportunidades por os grandes marketplaces que absorveram essa loja dentro das lojas, que são os nossos shops novos, né? Isso. Então, isso fez com que houvesse essa mudança, né? Uma área de e-commerce que não chegava a 12%, 15% do transporte, de repente deu um salto, duplicou. Sim. E está crescendo cada vez mais. E algumas empresas já de transporte, operadores já deram uma guinada de mais de 50% para dentro do e-commerce. Claro, claro. E o ponto é, a grande maioria não estava preparada para o e-commerce, porque é muito fracionado, tem a carga de muita movimentação, né? E o processo ainda de distribuição do PIC, do setor do e-commerce, da carga fracionadinha, ainda é muito manual no Brasil. Né? Pronto, professor. Então, chegamos exatamente a aproveitar essa deixa para perguntar sobre o cenário hoje, porque, como o professor falou aí, essa questão da falta de investimento em automação. Eu enxergo um pouco disso também, né? A gente vê que tem grandes operadores de e-commerce que atuam globalmente, que eles usam muita tecnologia, né? Ou seja, há anos vêm acreditando no e-commerce, né? E, por outro lado, nós percebemos com a pandemia que muitas empresas foram pegas no contrapé. Por quê? Porque não fizeram o dever de casa, não estavam investindo na tecnologia. Quando a pandemia chegou, ela exigiu uma migração massiva para o mundo online. E isso só se faz com tecnologia, né? Qual é o cenário hoje, Pontes? Então, o que é que a gente espera daqui para frente? As empresas vão realmente fazer esse investimento? Não tem mais retorno, né? E principalmente que a tendência é que nós tenhamos outras pandemias, né? Que o mundo está... Tudo que o homem mexe, ele não tem controle, vai gerar isso. E no caso dos operadores, né, hoje você conta em 2 mãos, no máximo, as empresas que têm alguma coisa de tecnologia via esteiras ou via separação com algum tipo de robô, que é uma coisa totalmente diferente da China e dos Estados Unidos. Sim. E o nosso modelo já está ultrapassado, que hoje não se usa mais na separação de produtos só esteira, você usa esteira com robôs. Porque micro movimentos, então você acaba não necessitando de toda uma robustez de sistema de esteira. E as empresas não estão preparadas para isso. Claro. E quem tinha, né, tinha alguém superdimensionado, mas a maioria subdimensionada e despreparado para isso. Sim. Então, quando você gera um trabalho manual, por exemplo, você transporta uma carreta que atravessa o país inteiro,
com 500, 600 notas fiscais, para tirar dessa, para botar é fácil, você bota em lote. Para tirar, você tira contando de um para um ibipano. Isso dá um trabalho substancial. E na ponta, a maioria das empresas de transporte de carga e logística não tem automação, não tem a parte de isso é um gargalo, robô. né? É um gargalo, isso, um gargalo. que vai ter que ser trabalhado. E isso favorece que venham novos operadores que tenham recursos para investimento. Pronto, então outra deixa que o senhor nos passa aqui, professor. E aí, nós temos o quê? O Brasil é um país, é um continente, né? O Brasil, nós temos estados aí maiores do que alguns países na Europa, né? Por exemplo. E nós temos o continente Brasil, né? Eu acredito que na mira de alguns operadores internacionais, né, professor? Qual é o cenário com relação a compras no setor? Os Correios, eu há pouco li uma notícia, uma reportagem, que tem, parece, salvo engano, 2 empresas já na mira aí de adquirir os Correios, como o Correio, como uma grande, acho que a maior operadora logística, o senhor me corrija se eu estiver errado, acho que o Correio, se não for a maior, é um dos grandes players do setor, né? Vai haver muita compra de empresas nacionais aqui? Já está acontecendo porque a complexidade a burocracia brasileira está exigindo um novo nível de complexidade com relação a uma série de certificados, de processo, de alvarás, tudo isso está complicando. Então, o setor de transporte no Brasil era muito informal. A partir da notificação eletrônica, começou a criar todo um processo, uns protocolos que alguns foram ficando no caminho. E com a crise de 2015, 2014, já fecharam aí cerca de 40 mil transportadoras, desde aquele pequeno até o grande operador. Né? Isso vem havendo um processo de seleção natural. Claro. Então, esse processo de seleção, e com essa chegada da robustez do negócio, do mercado cada vez mais se avolumando na necessidade do e-commerce, os grandes operadores de fora, que vinham e saíram do Brasil por causa que a informalidade dominava o setor, né, estão começando a vir, porque agora estão acreditando que só vai ficar quem tiver, primeiro, competência e tiver recurso de investimento. Claro. Então, isso faz com que o setor vai haver ainda mais uma peneirada, assim, uma refinada, né? E tem um movimento de grandes aquisições. Tem algumas empresas com projeto de aquisições para transformar as empresas nacionais, né? E as empresas nacionais, que uma boa parte delas estava alavancada, que vão ter que ver como é que vão virar essa chave. Né? E aí o processo de aquisição, de como é que vai acontecer tudo isso, é que nós vamos ver esse movimento de mercado, que é um movimento, afinal de contas, o setor de transporte de carga, por exemplo, rodoviário, é 65% do movimento. E se você considerar que, de qualquer maneira, mesmo sendo avião ou navio, sempre chega ou sai de um caminhão. Claro. Então acaba sendo quase 100%. Claro. Né? Então nós temos um outro fato, que é a geografia da logística nacional, que não é uma geografia voltada para a logística, e sim para o incentivo fiscal, que complica a logística. Isso. Então pronto, já que você falou aí que sempre sai por caminhão, é mais uma deixa que o senhor deixou aqui. Então eu quero lhe perguntar, os drones chegaram, né? Já temos aí um cenário onde a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, né? Salvo engano, já deu aí autorização, né? Não sei se precária ainda ou provisória, para fazer entregas por drones, né? Qual é o cenário que se desenha agora aí, professor? Nós temos alguns aspectos do drone, né? Eles autorizaram para poder operar, mas o drone, no Brasil, por questões culturais, né? Ele deverá operar nas áreas onde há uma possibilidade de não haver saque. E tem que levar em conta isso, né? E porque o drone, ele pressupõe tipo helipontos para ele pousar e sair. Claro. Se você jogar um drone no meio de uma favela, comunidade, ele não sai de lá. Então, vamos ter áreas que vão acontecer isso, mas esse teste inicial, logo após ele, deverá vir a definição das vias aéreas, que esse é o grande complicador. São as estradas. As estradas como é que nós vamos ter, né? Onde estão operando nos prédios por aí, o drone não anda em cima dos prédios, ele anda nas próprias ruas aéreas, né? Então você tem que ter toda a definição. Quem é que vai controlar esse tráfego? Não tem ninguém ainda. Quem controla os aviões tem o pessoal do aeroporto, em helicóptero. Mas esse tráfego aqui, que vai ser todo automático, então isso deverá gerar uma outra demanda de uma outra empresa, pode ser público ou não, para controlar o tráfego aéreo de drone. Imagina o seguinte, uma empresa que chega com 500 volumes para entregar, um drone vai entregar, normalmente a capacidade de um drone hoje está entregando, se eu não me engano, até 10 quilos. E se ele pousar
E ele tem que ter uma maneira de, tipo, a drone entregando até 3 pixels. Então ele entrega um, a pessoa tira o outro, deixa, né? Sim. Se for pro canto errado, fica as 3. No Brasil tem isso, a cultura. Então, essa definição. Então você teria aí uma cidade como São Paulo, que é a cidade que mais tem helicópteros do mundo, Sim. rodando, de drone não vai ser diferente. Então você vai ter uma população de drone ali, vai ter uma possibilidade de acidente. Então essa parte das vias aéreas é que vamos ver como é que vai ficar isso aí. Isso vai ser uma outra problema tecnológico e político e de oportunidade de mercado. Sim. Essas 3 vertentes aqui vão dar uma séria discussão para poder agendar essa evolução. Claro. Professor, a questão da robotização na logística. Nós já conversamos, você já deu a introdução aí, mas e aí? Trouxemos também a questão do drone, né? Então nós temos aí já, mesmo quem opera separação de volumes, né? Essa questão de uso ou não de esteiras, robôs, temos drones. Até onde vai essa necessidade de investir em robotização e como é que fica a participação do ser humano no mercado? O ser humano vai ficar, as suas ações vão ficar limitadas a que pontos? No caso aí, onde você tem grandes operadores, você tem um sistema de esteira, você tem robôs levando estrutura de pallet inteiro para movimentar e alguém tirar num ponto X, ou micro-robôs transportando e jogando num ponto onde pega uma esteira e vai lá para a ponta, né? Então, essa parte da repetição, daquela carga mais modular, vamos dizer assim, que você consegue ter esse manuseio mais rápido, não uma carga de grande volume, né? Ou seja, que o drone ele vai ser, a automação vai ser, em grande parte, utilizada com uma carga até 100 quilos, né? E porque, como um transportador, ele não é um padrão de volumes. Então, eles pressupõem um padrão X. Então, vai ter um limite ali e vai ter um espaço para o ser humano. Entendi. Mas vai diminuir e vai, né? O ponto hoje, quem colocou esteira no Brasil, é que as esteiras estão sendo subutilizadas, agora deu uma melhorada por causa do e-commerce, mas tem empresa operando com 30% da capacidade e o custo do quilo operado numa empresa com esteira é algumas vezes mais caro do que o custo da pessoa, porque a mão de obra brasileira é muito barata. Ainda, né? Então tem que fazer essa parte de custo-benefício, mas com a escala vai ser obrigado a entrar. Perfeito. Aí o modelo que vai ser estudado, aí vai vir, porque é um sistema desse de esteira com robôs de 2 ou 3 tipos, tem um custo muito alto. Claro. E o setor de transporte de carga brasileiro, ele, apesar de o frete ser considerado caro, ele ainda não está rentável, os operadores, porque não tem escala. Nós temos hoje no Brasil, tinha antes da pandemia, cerca de 105 mil transportadoras. Entre pequenos, tinha um carro, 2, 3, até gente que não tem carro, que não precisou do equipamento, se aluga, e terceiro, vocês davam uma média de cerca de 22 transportadoras por município. É um absurdo. É muita gente. Então isso vai... Mas é uma concentração também, né, professor? Uma concentração, mas isso vai haver uma filtragem, claro, né? Claro. E vai dar um enxugamento. Aí sim, com a filtragem, vão criar grandes grupos onde você vai poder investir. Claro. Com o fracionamento, você acaba não tendo capacidade, né? Que é um mercado muito disputado, porque ele ainda está se formalizando com relação ao modelo de gestão, que é um outro problema do setor. Né? Ele é muito informal. Perfeito. Professor, tem um tema aqui que é de logística, né, mas tem muita vinculação com a questão da sustentabilidade. E eu gostaria de ouvir sua opinião com relação a essa questão da logística reversa. Porque a gente já ouve falar disso há muito tempo, né? As empresas, por exemplo, que produzem mercadorias ou produtos que são contaminantes ou que são danosos ao meio ambiente, como computadores, né, que geram muito lixo eletrônico, a própria indústria da confecção, a indústria têxtil, salvo engano, uma das indústrias, se não for a maior indústria poluente do mundo, né? Como é que a gente vai dar conta disso? Ou seja, depois que você usa uma calça jeans, por exemplo, né, como é que você dá uma destinação? Isso é um segmento da área de logística que está inerte ainda, né, professor? Porque eu acho, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que logística reversa no Brasil ainda é lenda. Hoje tem muito pouco. Você tem alguns produtos que são obrigações legais, tipo pilha, né? Lâmpada fluorescente, você tem obrigação, né? A parte eletrônica, tem algumas empresas que se aproveitam para reciclar. Então, existem poucos operadores, né? O fato é que o custo de fazer a logística reversa, quem produz, muitas vezes não compensa pegar de volta. Então, ele arrisca dar um destino diferente para isso. Então,
O que tem que ser feito é um planejamento, como é que nós vamos fazer? Não logística reversa, e sim nos destinos você criar micro-regiões de aproveitamento e reciclagem. Porque você transitar um computador de São Paulo para o Ceará, claro, um preço, sentido, e levar a sucata de volta simplesmente. Né? Então, esse processo que vai acontecer. No caso, por exemplo, um caso clássico, o pessoal de café com a cápsula, sim, eles estão fazendo, eles entregam e eles estão pegando de volta aquelas cápsulas e reciclando. Sim. Eles mesmos estão fazendo isso, sim, que é um volume muito grande. Então, você tem dezenas de marcas. Acho que isso é uma coisa cultural também. O brasileiro ainda não tem uma cultura, né, de reciclar. Por exemplo, nem todas as cidades, né, têm serviços de coleta seletiva, né? E as pessoas acabam nas suas residências disponibilizando ou descartando esses itens no lixão, né, professor? Isso é um mercado para a logística atual. Isso, mas o fato é que se funcionasse pelo menos aquilo que já é legislação com relação à obrigação de algumas reciclagens, sim, tipo como eu falei, pilha, lâmpadas, sim, esse processo, já as pessoas teriam que fazer, porque isso é obrigação dos fabricantes. No entanto, a fiscalização não funciona. Sim. Né? Ou seja, é uma lei, mas a lei não pegou ainda. Isso. Então, alguém faz porque tem um compliance bom, obrigatório, faz. Mas quem não tem, acaba descartando de forma irregular. É uma área que a logística ainda tem aí uma expectativa de operar, né? Porque nós não estamos operando isso ainda. Né? Mas falta definir essa geografia da distribuição disso, para não ter que voltar. Claro, coisa que você vai descartar em São Paulo, quando você pode aproveitar, mas microrregionalmente, pelo volume X. Claro, e você não tem dispêndio de transporte sem necessidade. Pelo menos nas capitais, né? Isso. Professor, última pergunta aqui, para a gente finalizar aqui, agradecendo mais uma vez sua participação. Qual o seu conselho para quem deseja atuar em logística? Tem uma vastidão aí de áreas, né, de pontos-chave para se atuar na área de logística. Então, hoje, se eu fosse dar um conselho para um jovem profissional que está começando a carreira e tem interesse em atuar com logística, qual seria a área mais promissora? Quais seriam as expertises profissionais, a bagagem profissional que ele teria que ter e teria que investir para poder obter bons resultados no setor? Hoje, o que está muito em evidência é a última milha. Então, explique o que é a última milha, porque, todo mundo tem isso. O que aconteceu com a última milha para o transporte? O transporte de carga no Brasil acabou ficando caro. Nós temos ainda um modelo de gestão ainda muito burocrático pelos grandes, ou seja, tem empresas com grandes estruturas que parecem verdadeiras boutiques. E quando você olha pela Europa, pela própria América do Sul, os prédios são enxutos. Eu não preciso ter grande estrutura bonita para ser um prédio operacional funcionando. Claro. E os prédios são caros e o pessoal quer repassar essa estrutura de custo. E aí, o que é que colocou? Com a greve dos caminhoneiros, é um fato que você não lembrou, mas a greve dos caminhoneiros forçou uma mudança de alguns indústrias, distribuidoras, a buscar ter caminhão e rever o seu transporte. Como? Então você pegava, comprava, você vendia ali pelo e-commerce 100, 200, 300 volumes, não está ali no caminhão, atravessa o país inteiro com esses 300 volumes. O que está acontecendo hoje? O distribuidor, a indústria que vende, ele concentra essa venda num caminhão, transporta de um ponto ao outro, por exemplo, de São Paulo para o Ceará. E aí acontece a última milha. Vem carga fechada e aqui na ponta tem um operador para pegar a última milha. Acontece a última milha. Isso que ele barateou, porque aqui tinha uma série de taxas. Você tem uma ideia? Eu estava um dia desses fazendo uma live e o manual de cálculo de frete tem mais de 70 folhas. O volume de componentes que tem, o complicador brasileiro, de taxas de tudo, em função mais difícil que levar um foguete para a Lua. Não trabalha nada. E aí, o pessoal racionalizou isso, né? E, na contrapartida, algumas lojas fizeram a prateleira estendida ou infinita, é um termo que se usa, onde tem lojas com micro estoques. Porque, na realidade, a gente pensa que a gente compra. Na verdade, o mercado do grande varejo, ele tem estatisticamente qual é o consumo. E ele joga para você uma oferta e diz o que é que você vai comprar. Entendi. E aí ele tem um estoque de... Já tem mais próximo. Para vender isso. Oferece... Vou dar um exemplo prático. Você vai fazer uma viagem de navio e tem aquele jantar com 300, 400, 500 pessoas que ele faz ali, ele faz um movimento grande. O que é que o garçom chega e te oferece? Temos 3 pratos, mas esse é o melhor. Ele já te vendeu. Então é isso que o comércio está fazendo hoje. Então essas lojas com micro estoque, então vem a carga fechada, aí ele entrega. Depois você compra hoje e você pode tirar do mesmo dia. Então o profissional que quer atuar na última milha? Ele pode começar
Aí, né, o ideal é que ele tenha alguma coisa de tecnologia, porque essa parte da geoprocessamento das entregas, cada vez mais você está regionalizando a cidade, para até mesmo para o carro também não atravessar a cidade toda. Sim. Né? Hoje, por exemplo, em Fortaleza, como tem em São Paulo, você tem o pessoal de fast food tem cozinhas em bairros, onde você compra, por exemplo, um sanduíche num bairro, entendi. ele sai de uma cozinha coletiva no outro bairro e entrega perto. Para exatamente evitar o trânsito, esse trânsito time aí. Maior, né? Isso. Então, a aí comida chega quentinha também, ele né? pode entrar nisso aí. Tem vários isso aí, né? Então, é estudar bastante sobre como Estudar. atuar na É um comida, mercado né? bom. Agora, é um mercado que ele vai ter bastante inteligência artificial. Claro. Então, é mais para o gestor aquele de liderar e de comandar o processo. Né? Porque a parte de automação, essa parte da inteligência, é toda uma matemática que não precisa do homem. Uma vez colocado, você tem aplicativo, você joga dentro, ele diz, olha, você pega o bairro X e joga tudo aqui nesse bairro e o deslocamento é pouco. Então, a pessoa não atua, você não tem aquela escolha, aquela separação. Entendeu? Então, professor, é importante também que o profissional se mantenha atualizado, né? Não, isso é 100%. Não tem como. Vendo o que é que está acontecendo lá fora, realizando cursos, né? Participando de palestras, seminários, né? Porque todo aquele fato que você tinha de depender do pensamento da pessoa, também, tentando toda uma matemática, é mais a parte de liderança das equipes fazer com que a coisa ande conforme os processos. O resto é tudo matemática aplicada à tecnologia. Não tem. Né? Então, mas há uma necessidade de atualização muito mais voltada. A tecnologia está funcionando muito mais para atendimento. Perfeito. Porque há um distanciamento, né? A comunicação hoje via computador, você recebe ligações onde fala a mulher, depois é um homem que está falando, a mulher veio no eletrônico ali. Então, essa parte, tem muita gente investindo nisso, ainda não está muito bom. Então, e a parte da resposta para o cliente, que peca muito isso. Então, esse foco é que vai fazer o sucesso do negócio. Perfeito. Bom, pessoal, estamos aqui encerrando mais um programa, Terceiro Expediente, agradecendo mais uma vez a participação do professor Francisco Pontes. Esperamos contar com a presença de vocês nos nossos próximos programas e esperamos também que vocês mandem as perguntas aqui. Nós vamos aqui respondendo aqui a partir dos comentários aqui que vocês colocarem aqui embaixo aqui do vídeo nas suas perguntas ou sugestões de programas, de títulos, de entrevistas e cursos, palestras e seminários. Ok, professor? Então, agradecimento final aí. Isso, eu só tenho que agradecer, né? Quem quiser me achar é Francisco Pontes, botou Francisco Pontes, aparece em qualquer rede social. Não, você pode achar @fpontes, com 2 T's e 1 S, mas Francisco Pontes, se você botar Francisco Pontes Logística, não tem. Vamos colocar aqui embaixo aqui no vídeo. Pronto. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.